Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje para a nossa primeira capacitação referente à unidade curricular de Biosistemas do Corpo Humano, referente à proposta aí do roteiro de prática 1, que tem como tema, homeostase, mecanismos e mapeamento de vias reguladoras neuroendócrinas. Essa primeira prática, ela é referente ao A1, cujo o assunto abordado, o assunto pretendido, é justamente a homeostase e essas conexões neuroendócrinas, inclusive essa UA1, ela tem como título, o corpo humano e seus mecanismos de equilíbrio e regulação. Então, é dentro dessa UA que vem aí a inspiração, que vem, enfim, o tema, da nossa prática 1 sugerida aqui, que seria esse mapeamento de vias reguladoras neuroendócrinas, essa grande revisão e contexto aí voltado para regulação, pretensão de homeostase. Sendo assim, o nosso objetivo, com essa aula prática, o nosso objetivo geral é compreender a integração entre mecanismos de homeostase e vias reguladoras neuroendócrinas, usando modelos anatômicos e também simulações digitais, quando cabível. De objetivos específicos, nós temos, o de compreender a homeostasia e diferenciar os feedbacks, os mecanismos de retroalimentação negativo e positivo, medir e registrar parâmetros fisiológicos antes, durante e após o estímulo físico, após o exercício, analisar a resposta do corpo ao exercício e ao retorno ao repouso, ao equilíbrio, identificar estruturas anatômicas envolvidas na regulação neuroendócrina e, por fim, relacionar respostas fisiológicas a estímulos com a regulação endócrina. Sabendo disso, portanto, algum ponto de atenção sugerido no nosso roteiro é que vocês observem como que está a vestimenta desses alunos, principalmente por ser uma prática laboratorial que foi sugerida de ser realizada em laboratório. Então, o ideal é conferir se está todo mundo ali com a vestimenta adequada, como sugerido, previsto pelos nossos POPs, laboratoriais, calçados fechados, calça comprida, uma roupa ali mais composta, cabelos totalmente presos, jalecos de preferência, fazendo uso dos jalecos de mangas longas, que seja fechado até o pescoço. Então, aqueles cuidados mínimos inicialmente, todo mundo vestido, todo mundo presente dentro do laboratório. Qual é a dinâmica, A ideia é que se divida em um grupo onde eu tenho uma turma ali com 60 alunos em média. A ideia é dividir em 12 grupos de até 5 alunos. Dentro do laboratório, agrupá-los, em estações, em mesas, digamos assim. Em algumas bancadas estariam disponíveis, inicialmente, os instrumentos da parte 1, que seriam, 20 termômetros, 20 estetoscópios, 20 cronômetros, 20 escalas de Borg, impressas para ser medido ali o nível de esforço, os lencinhos umedecidos, rolos de toalha de papel para apoiar, nesse momento, nessas verificações. E, além disso, em uma outra mesa, em uma outra bancada, estaria disposto 10 modelos anatômicos de corpo inteiro e também anatômicos relacionados ao sistema nervoso e ao sistema endócrino, bem como alguns iPads, onde os alunos estariam depois fazendo ali a visualização 3D daquelas estruturas que serão abordadas em aula. Então, duas bancadas previstas, uma contendo os instrumentos da estação 1, outra contendo os instrumentos da estação 2, e os alunos agrupados, divididos ali em grupos, para facilitar o caminho dessa prática. Quais são as estações propostas? Uma estação a gente chama assim de macro e a outra de micro, porque o macro seria uma resposta fisiológica observável, Os 50 primeiros minutos ali da aula seriam destinados à medição, aferição e observação de respostas fisiológicas visíveis a nível corporal. Então, induzindo ali um esforço físico, a medição de sinais vitais antes, durante e após, e perceber essa capacidade do sistema de retroalimentação funcionando, que, uma vez quando estimulado,
o corpo responde de uma forma. Outra vez, retornando ao repouso, ao equilíbrio, eu também tenho um sistema, né, de feedback que consegue me desacelerar nesse processo. Então, a ideia é tornar isso visível para os alunos. E no segundo momento, é uma parte micro, não no sentido de microscópio, mas micro no sentido de entender o que está acontecendo dentro do meu corpo. Quais são as células e tecidos envolvidos, né? O que o sistema endócrino tem a ver com esse sistema de feedback, com esse retorno ao repouso? O que o sistema nervoso, ao interagir com esse endócrino, contribui? Como é que funciona a minha homeostase? Quais são os gatilhos e sistemas envolvidos para que eu consiga retornar, né, a esse contexto de homeostase? Então, a ideia é esse contexto interno ali, que não é visível aos olhos, que eles compreendam agora, né, quais são os mecanismos envolvidos. Através do uso da médium, identificação anatômica 3D, simulando, desenhando literalmente, né, um mapa, fazendo um mapeamento ali de quais são essas vias envolvidas e também fazendo reconhecimento nos modelos anatômicos das estruturas, né, corporais envolvidas nesse processo, né, as glândulas endócrinas, os gânglios, né, nervosos e por aí vai. E as conexões que a gente pode ter através dessas estruturas, tá? Então, é um grande overview aí sobre a homeostase. Então, a estação 1, a dinâmica inicial é o primeiro passo, né, digamos assim, para vocês, enquanto mediadores, é recepcionar os estudantes, verificar se está todo mundo ok para estar naquele ambiente, distribuir o roteiro prático e as tabelas de registro, né, dos sinais vitais que serão aferidos. Em seguida, o grupo em questão elege um aluno daquele grupo para assumir o papel de paciente modelo. E, em seguida, o mediador lhe reforça instruções sobre o esforço físico moderado, sobre a forma correta de utilizar, né, o estetoscópio, o termômetro, de fazer as aferições devidas naquele momento em relação aos sinais vitais, antes da coleta, explicando aos alunos quais são os parâmetros que eles precisam verificar, né, para registrar ali naquela folha de ponto. Então, no momento inicial, a primeira coleta é uma coleta de repouso. Então, instrui-se os alunos e pede que a frequência cardíaca seja aferida, a temperatura, a escala de Borg, o pulso, sejam parâmetros avaliados, discutidos entre eles do que são, de como fazer e realizar também essa aferição. Na sequência, né, pede-se que aquele paciente modelo, que aquele aluno ali que foi, né, o paciente modelo, ele realize de 1 a 2 minutos de um esforço físico moderado, como, por exemplo, pó de chinelo, né? E aí, quando ele realizar essa medição, essa aferição, será novamente realizada. Então, o paciente, né, ele se expôs ao exercício físico, ele vai ser novamente aferido, né, a sua pressão cardíaca, o pulso, a temperatura, e vai preencher novamente a escala de Bohr, né, dizendo ali, relatando o nível de esforço que ele fez. Depois, aguarda-se em média, né, 3 a 5 minutos após o fim dessa atividade física, o paciente em um repouso supervisionado, né, ali mais tranquilo, e repete-se novamente essas aferições, para que os alunos consigam ver essa curva, né, de ativação de sistemas excitatórios e de restabelecimento, né, do estado de repouso, através do mecanismo de feedback. Então, a discussão final que o mediador ele precisa fazer após a ocorrência dessa estação é justamente essa, né? Induzir ali mecanismos de feedback negativo, para que isso fique bem claro e registrado. A estação 2, a gente sai dessa visualização extremamente, né, robusta, com o paciente modelo e todos os alunos do grupo, né, direcionados pelo mediador, vai para imersão, né, sobre o sistema endócrino, o sistema nervoso, os seus efeitos sobre sistemas, por exemplo, cardiovascular, respiratório,
nessa percepção de, repouso e esforço, né? E aí, uma grande discussão, uma grande revisão sobre esses sistemas e a sua ação deve ser feita nos modelos anatômicos inicialmente. Então, nesse primeiro momento da estação 2, a ideia é que o mediador, ele revise brevemente o conceito de regulação neuroendócrina, né, e distribua esses modelos entre as mesas, assim como os iPads também entre as mesas, para que cada grupo possa executar, né, a estação 2 nessa ideia. Em seguida, o mediador também deve ensinar o acesso ao módulo de vias reguladoras e mecanismos homeostáticos que está presente no aplicativo MedRoom Anatomy, para que os alunos possam fazer, né, o cara crachá, digamos assim, do modelo anatômico, físico ali que eles têm disponível e do que eles têm disponível na MedRoom em 3D, né, para que eles entendam melhor a complexidade dessa rede, desse tecido, dessas células e consigam ter uma visualização máxima, né, dos mecanismos envolvidos. Um ponto importante é que é interessante também a parte da segurança, né, no laboratório, reforçar enquanto mediador o manuseio seguro, a higienização dos iPads, né, para evitar quedas, para evitar danos aí nesse meio termo. E há algumas simulações, né, e estruturas nessa estação 2. O primeiro passo é a identificação no modelo físico. Então, localizar glândulas como, por exemplo, hipotálamo, hipófise, tireoide, suprarrenais e todas as demais glândulas periféricas endócrinas. E também as principais estruturas do sistema nervoso. Como é que esse sistema nervoso se comunica com a periferia? Qual a relação, né, dessas glândulas endócrinas com o sistema nervoso? Como é que eles agem em sinergia? Existe uma ação conjunta? Então, a ideia é indagar os alunos nesse sentido, né? Fazê-los identificar as estruturas e relacionar a função delas, né? Correlacionar a função. No segundo momento, sugere-se um mapeamento digital, né? Usar a Medium para justamente rastrear as vias de comunicação entre o sistema nervoso e as glândulas endócrinas periféricas, se há conexão entre eles e havendo quais são elas, né? Para que os alunos possam conversar sobre, por exemplo, quando há uma ativação no sistema nervoso autônomo, simpático, liberação de adrenalina, quais são as glândulas envolvidas, qual é a reação no corpo, existe uma adaptação a nível cardiovascular, respiratório também, então é uma discussão nesse sentido. Na sequência, sugere-se, né, se possível, o mediador instigar os alunos a procurar ali no aplicativo como essas vias de comunicação entre esses sistemas se comportam em alguns estímulos específicos, como sob estresse, né? Esse exemplo que eu dei agora da adrenalina, por exemplo, a liberação de cortisol. O que é que acontece? Quais são as reações notáveis disso? No frio, no calor, né? Então, indagar eles assim em alguns, sugerindo alguns estímulos externos para que eles busquem como que esse mecanismo de feedback e essa correlação entre esses sistemas tão importantes existe e acontece, né? Para que eles façam esse mapeamento e em uma construção mesmo ali, ó, pegar a canetinha e construir esse esquema, entender o que é que se altera, né? Utilizando os recursos que ele tem ali disponível, que seria a Medron, né? Seria os modelos anatômicos, né? Para identificar as estruturas e por aí vai. E por último, o produto final dessa estação 2 é justamente essa canetinha e esse papel, né? Produzir um quadro síntese correlacionando as estruturas anatômicas com as funções que elas exercem, com as características que elas têm ali diante dessa realidade da interação neuroendócrina, né? Principalmente para a regulação do nosso corpo. E aí, feito isso, né, a ideia, o loop da homeostase, ele foi construído, que é o que meio que direcionou essa prática que está sendo sugerida. Então, na estação 1, o foco é perceber respostas visíveis, como eu já falei anteriormente, né, ataque cardíaco, o aumento da temperatura, o suor, o esforço percebido.
ou seja, o efeito da ação da interação neuroendócrina, e a estação 2 mostra a causa, né? Isso, né, da taquicardia, o aumento da temperatura aconteceu por quê? Porque houve uma ativação neuroendócrina, porque houve uma ativação, né, do eixo hipotálamo, hipófise anterior, e glândulas periféricas, porque houve liberação de adrenalina, porque houve ativação do sistema nervoso autônomo. Então, a gente tem aí um ponto bem interessante no nosso organismo sobre essa, né, perspectiva. E uma pergunta que o mediador ele pode fazer, ou perguntas que podem ser feitas no intuito de indagar os alunos, instruir os alunos, estimular os alunos, é perguntar, né? Qual hormônio que vocês estão buscando aí, simulando no iPad, vendo de onde ele veio, causa o aumento do pulso, que vocês mediram no colega 30 minutos atrás, né? Qual a liberação, qual foi o hormônio que foi liberado? Quais as vias envolvidas? Quais os órgãos envolvidos? Qual é a glândula periférica? Como ocorre a ativação no sistema nervoso? Né? Qual seção desse sistema nervoso que foi, como é que se diz, ativado, estimulado, enfim. Assim também como perguntas relacionadas ao repouso, né? As perspectivas ali de repouso, de retorno. Então, esse é um segundo momento. E aí, o papel do mediador como um todo nessa prática é promover conexões clínicas, né? Estimular conexões constantes entre as simulações do laboratório, as respostas corporais do cotidiano e situações clínicas reais, o monitoramento contínuo, ou seja, acompanhar de perto grupos que têm alguma dificuldade na identificação anatômica, alguma dificuldade no uso do aplicativo, revisar coletivamente os resultados, e também aquela parte, né, da segurança dos insumos, né, verificar se tem a manipulação segura de todos os equipamentos analógicos utilizados, dos iPads que estão sendo utilizados, se eles têm dificuldade nesse processo também, né, de manter esses objetos seguros. Então, o mediador está envolvido nesse fluxo, né, e nesse processo. Por último, mas não menos importante, também temos nesse roteiro uma sugestão para caso no seu polo, né, ou na sua realidade aí, na qual onde você está sendo mediador, não haja um laboratório de estrutura e função, você pode, ao invés de utilizar o laboratório físico, realizar essa prática de um outro modo em uma sala de aula comum, né? Como a gente está fazendo aqui o DI para. O DI é o laboratório físico para uma sala de aula comum em estações rotativas dentro daquela sala, de uma instrumentação como termômetro, estetoscópio, pode ser substituído por uma autoavaliação guiada, né? Aquelas escalas perceptivas validadas, como a própria escala de Borg, né? Você pode submeter os alunos a fazerem ali alguma atividade e julgarem o esforço que foi sugerido, alterações que eles perceberam no corpo, se eles estão suando, se o coração está acelerado, ou seja, né, pode ser realmente substituída por essa autoavaliação. E onde eu tenho ali iPads, modelos anatômicos, eu posso substituir pelos próprios aplicativos da Medroom no celular dos alunos, né? Materiais impressos, né? Imagens desses sistemas, esquemas, né? Que representem esses sistemas que seriam ali discutidos nessa prática. Então, o foco muda de equipamento de precisão para uma percepção autorrelatada e resolução de casos, preservando 100% da integração sistêmica do conteúdo que está sendo ali envolvido. E aí, é possível fazer uma escala sem instrumentos para a estação 1, né, numa dinâmica que a gente chama de role playing. Os grupos, né, a sala seria dividida em grupos de 4 a 5 pessoas. Um voluntário realiza a atividade de baixa intensidade naquele próprio espaço, como sentar e levantar, e aí, em seguida, eles fazem uma coleta, né, como a gente falou, uma autoavaliação guiada, uma coleta subjetiva, por exemplo, sobre a frequência cardíaca de acordo com a percepção de pulso. Então, se ela está baixa, se ela está média, se ela está alta. A respiração de acordo com a autoavaliação, né? Leve, média ou intensa. O esforço através da escala subjetiva de Borg, né? O nível de intensidade ali, de leve a intensa. Então, o grupo vai mapeando, por exemplo, a hiperventilação,
discute o retorno ao estado basal, o que aconteceu antes e durante o exercício, comparado ao que acontece depois, está mais semelhante, né, ao início, quando não havia ainda um estímulo, e por que isso acontece, e aí direciona-se a discussão nesse sentido. Então, a nossa sugestão de substituição para ambientes onde não há o laboratório físico, né, é realizar de fato esse role-playing nessa perspectiva de uma coleta autopercebida, tá? E aí, para a parte da estação 2, a ideia é sugerida de uma dinâmica de setas. Então, sugere-se colocar um estudo de caso, como, por exemplo, indivíduo exposto a estresse agudo antes de uma apresentação pública, e aí imprime-se, né, um esquemazinho como esse aqui, né, colocando as possíveis respostas, por exemplo, o hipotálamo, liberação de adrenalina e cortisol, medo, estresse, taquicardia e sudorese, para que eles associem essas caixinhas com o que está sendo perguntado. Qual foi o estímulo inicial? Qual órgão regulador envolvido? Qual hormônio que foi liberado? Qual o efeito percebido, né, a partir disso? E aí eles vão encaixar perguntas e respostas corretamente, e nesse fechamento sugere-se uma construção colaborativa na lousa da sala, demonstrando a ligação entre o sistema nervoso, o sistema endócrino e a resposta fisiológica a partir disso, tá? Então, a ideia é transformar a estação 2 nesse grande estudo de caso coletivo, né, para que haja uma discussão, né, na sala nesse sentido. Tudo bem? Então, pessoal, esse é o nosso roteiro de prática 1, tá? Da unidade curricular de biosistemas do corpo humano. Eu espero ter conseguido ser clara, né, e transmitido para vocês aí com maior número de dados de forma objetiva, mas me coloco à disposição para possíveis dúvidas, né, que venham a surgir após vocês assistirem essa gravação, né? Podem me contactar por e-mail, eu vou deixar o e-mail por escrito no chat, mas é refane.peixoto@eulive.com.br. Estou disponível para vocês, tá? Estou aqui, é só me procurar. Boa aula para todos, eu desejo que seja extremamente proveitosa para vocês, para os alunos e que seja um momento de muita troca, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.